Os 7 pecados capitais. Eles existem em cada um de nós. Esses pecados são fatais, eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta revelando como eles se tornaram capitais. Os 7 pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossas almas. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível por isso. E o mais perigoso desses pecados é a soberba. Os 7 pecados capitais são um conceito cristão importante, apesar de não aparecerem na Bíblia. Eles apareceram primeiro em monastérios espalhados nos desertos do Egito mais de 3 séculos depois da morte de Jesus. Em aproximadamente 375 d.C., um monge cristão chamado Evagrius Ponticus deixou a cidade pecaminosa de Constantinopla para entrar para um monastério. Lá, ele começou a catalogar as tentações que seduziam os homens para o inferno, criando uma lista das mais perigosas. Evagrius acreditava que existiam 8 terríveis tentações da alma. E a soberba era uma das mais fatais. Evagrius dizia que a soberba corrompia tudo em que tocava. Ele a chamava de tumor da alma cheio de pus, já que amadurece e se rompe, criando uma confusão repugnante. Os 7 pecados capitais evoluíram totalmente em torno de 590 d.C., quando o Papa Gregório o Grande reexaminou a lista de Evagrius, 590 d.C. Ele os reduziu a 7, mudou seus nomes de tentações para pecados e os intitulou capitais: luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira, soberba. Para o Papa Gregório, a soberba era o pior dos 7 pecados capitais, o que continha a semente de todo o mal. Ele escreveu: soberba é o início de todos os pecados. Mas o que é a soberba? E por que ela é considerada tão maligna? Soberba é definida como uma forma de arrogância, vaidade e um senso exagerado da própria importância. De acordo com teólogos, a soberba faz uma pessoa sentir que não precisa de Deus. Os vícios trabalham juntos, subordinados a um vício principal. O principal de todos, é a soberba. A tradição cristã diz que a soberba vem de antes do Jardim do Éden e da concepção do homem. Ela manchou o tecido da criação do início dos tempos até o nascimento do próprio diabo. Ela começa com uma história antiga sobre uma das criações preferidas de Deus: o anjo Lúcifer. Lúcifer era um anjo e se questionava por que ele não era o preferido de todas as criações de Deus. Lúcifer queria ser tão poderoso quanto Deus. Judaísmo, cristianismo e islamismo contam lendas diferentes, mas similares, sobre a queda cataclísmica de Lúcifer das graças de Deus. Na escritura islâmica, Shaitan, ou Satanás, era soberbo demais para obedecer à ordem de Deus de se curvar diante de sua melhor criação, Adão. Ele diz: sou melhor que Adão. Sou criado do fogo e do Espírito de Deus, enquanto Adão é criado do pó. E foi sua soberba
esse desejo de se elevar ao nível de Deus que resultou em sua queda. Tomado pela soberba, o rebelde Satanás lidera uma insurgência contra Deus. Exércitos de anjos batalham numa terrível guerra até que Satanás e seus seguidores são vencidos e enviados para o inferno. Derrotado, a criatura mais amada por Deus, Lúcifer, cai dos céus e se torna a encarnação do mal, Satanás. Essa é uma das histórias religiosas mais fortes, só que não está na Bíblia. A queda de Satanás vem de lendas antigas reunidas entre a criação do Velho e do Novo Testamentos. Apesar de não estar na Bíblia, a história é uma parábola poderosa sobre a destruição causada pela soberba. Os anjos não caem pela luxúria, pela avareza ou pela preguiça. Eles caem pela soberba. É ela que pode separar com mais eficiência os mais sagrados de Deus. Quanto a isso, nós temos uma condição parecida com a do anjo caído. Porque ele é um anjo que também foi afastado de Deus. A rebelião de Satanás continuou quando ele prometeu envenenar a maior criação de Deus, o homem. Satanás deixou seu trono infernal para seduzir os novos habitantes da terra, Adão e Eva. A mesma soberba que causou a ruína de Satanás agora o beneficiaria em sua busca obscura. Lá, no Jardim do Éden, sua tentação provoca a queda do homem através do pecado original da soberba. Na tradição cristã, o pecado de Adão e Eva é a soberba. Eles não respeitam a ordem e não respeitam o conselho de Deus e são enganados pela serpente, pelo mal. Disfarçado de serpente, o mal encoraja Adão e Eva a comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar de todos os avisos de Deus, Adão e Eva agem mal. Ao invés de adquirirem a sabedoria divina, o fruto traz um mundo amargo, cheio de vergonha e lamento, expõe sua inocência nua e destrói o paraíso. Satanás não trouxe o pecado ao mundo. Ele trouxe a tentação, que se espalhou. Ela não pôde ser contida. É como um câncer. Há uma metástase em todas as áreas da vida. O trabalho de Satanás continua. Muito depois dessa guerra no paraíso e da expulsão do Éden, ele tenta manipular o homem à sua vontade. A Bíblia sugere que Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio. Os pensadores religiosos dizem que o poder do livre-arbítrio humano pode levar ao bem ou ao mal. A luta para ser bom nesse mundo é isso. É uma luta. Ela não termina, ela não muda só porque você afastou Satanás ou levou alguém da escuridão para a luz. A interação entre humanos e Satanás, sendo real ou sendo alegórica, é uma tentação que resiste. Em toda a história, até o mais devoto dos homens pode ser seduzido para o pecado. Quando o monge cristão Evagrius Ponticus criou sua lista, havia 8 pensamentos malignos. E a base deles era a soberba. A soberba, inicialmente, era tão grande e tão importante que era contada em dobro como se fossem 2 pecados. Evagrius a separava em 2 vícios diferentes:
vaidade e soberba. Os dois mais perigosos eram os pecados da vaidade e da soberba. Vaidade é uma forma de egocentrismo. Na vaidade, o que uma pessoa faz é usar outras pessoas como forma de valorizar seu próprio ego. Eu preciso de você só porque você diz o quanto sou maravilhoso. Evagrius acreditava que a vaidade interferia na santidade. E escreveu: a oração de quem ama a popularidade não alcançará Deus. Enquanto o vaidoso se preocupa com a opinião dos outros, o soberbo se concentra somente em si próprio. Soberba é o pecado da autossuficiência, onde não há necessidade de Deus. Quando se questiona o lugar de Deus e se pressupõe que, de certa forma, temos uma posição mais elevada que a que nos cabe, isso é soberba. Em 590 d.C., o Papa Gregório o Grande deu novos ares às 8 tentações de Evagrius. Ele acreditava que o número 7 tinha um significado divino. O 7 era tradicionalmente visto como um número sagrado poderoso. Na antiguidade acreditava-se que havia uma ordem divina de 7 coisas que correspondiam de certa forma à ordem dos céus do que era visto como os 7 grandes planetas. O Papa Gregório combinou os dois vícios em um único pecado capital: soberba. Jerusalém. A soberba é considerada um pecado terrível em outras culturas além da tradição judaico-cristã. No Mediterrâneo, as grandes cidades de Atenas e Roma também condenaram a soberba. No mundo greco-romano, dizia-se que talvez a soberba fosse o pecado essencial. Os antigos gregos se referiam a esse pecado essencial como ubris. As rochas do Estreito de Gibraltar eram chamadas de ubris pelos antigos gregos. Se você passasse por elas, isso era considerado ubris, porque os deuses pegariam você, você não devia ir lá. Foi daí que veio a ubris. Ubris é a ideia de que eu sou o Deus da minha vida. Os gregos usavam contos sobre a soberba para falar às pessoas sobre os perigos do pecado, explicando como ele podia levar uma pessoa à ruína. Há Ícaro, que achou que pudesse voar com asas de cera. E Aracne, uma tecelã habilidosa que foi transformada em aranha depois de ousar desafiar uma deusa numa disputa de tapeçarias. O mundo greco-romano insistia que o pecado da soberba fazia uma pessoa desafiar os deuses e a punição era sempre terrível. O mundo cristão criou sua própria punição para a soberba. Ela se chama Inferno. Os 7 pecados capitais foram considerados um guia moral para os cristãos durante séculos. Desde a antiguidade, o pecado da soberba era chamado de esmagador de almas, destruidor dos homens, insulto a Deus e uma praga da sociedade. A evolução da soberba seguia junto à de Satanás. Acreditava-se que ele e seu exército de demônios eram anjos caídos. Em 1300, com o início do Renascimento, acreditava-se que anjos caídos habitavam o espaço entre o céu e a terra. E eles teriam o poder de se materializarem e enganar. Se uma pessoa não fosse vigilante, poderia virar presa dos anjos caídos e ser atraída para o pecado. Anjos caídos podiam criar um corpo que era apenas uma ilusão visual.
Nas pinturas renascentistas, nas pinturas medievais, sempre temos um elemento no corpo do diabo que trai a natureza. Os chifres em sua cabeça, ou os pés de ganso, são para enfatizar que esse ser é uma criatura que vai contra a natureza. Dizia-se que os anjos caídos gostavam especialmente de usar a soberba como tentação, cegando os pecadores para que não pudessem ver ninguém além deles mesmos. Em torno de 1320, a noção de inferno recebeu uma imagem humana do escritor italiano Dante Alighieri, a Divina Comédia. Na Divina Comédia de Dante, o poeta romano Virgílio o acompanha pelos 3 reinos: Inferno, Purgatório e Paraíso. Virgílio é considerado a representação da razão humana e Dante simboliza a humanidade. É no Purgatório que Dante ilustra mais nitidamente as punições para os pecadores. Dante expõe tudo e tenta criar um purgatório como um lugar, e isso fica na imaginação popular. Os pecadores soberbos andam no Monte Purgatório com um enorme peso de rochas nas costas. Por terem passado a vida olhando os outros de cima, eles não podem se erguer até que percebam o peso de seu pecado. A visão de Dante da soberba veio direto da doutrina ensinada pela Igreja. Tradicionalmente, católicos não podem ser soberbos. E também não podem adquirir coisas demais. Devem ser modestos. Mas no século XVI, boa parte da Igreja Católica tinha caído no pecado da soberba. Em 1500, o Papa Leão X era um dos homens mais ricos da Europa. Ele comandava grandes levantamentos de fundos para sustentar o Vaticano e seu estilo de vida. Em 1512, um monge alemão chamado Martim Lutero se rebelou contra o sistema soberbo e pecador do Papa Leão. Ele escreveu críticas incisivas contra o Papa e o Vaticano, acabando por se afastar da Igreja Católica Romana. A reforma protestante que veio disso mudou o cristianismo para sempre. O protestantismo veio de um protesto. E isso não é nada católico. Os presbiterianos, os luteranos, os batistas, os anglicanos ou os episcopais, todos são considerados protestantes. Mas em torno das novas seitas protestantes que vieram depois da Reforma, um grupo surgiu com uma devoção única para lutar contra a soberba. Eles se chamavam Anabatistas. Os grupos anabatistas se desenvolveram em vários lugares da Europa. O primeiro deles foi a Irmandade Suíça, de 1525, e alguns anos depois, os Menonitas se desenvolveram nas regiões da Holanda. Alguns grupos ainda existem hoje. Os Menonitas, os Uteritas e os Amish permanecem intocados desde o século XVI. Os Menonitas iniciaram uma nova tradição de colocar a soberba como o pecado mais perigoso, valorizando a humildade mais que qualquer outra qualidade. Os Amish levaram essa filosofia ainda mais longe, formando toda uma cultura dedicada a censurar a soberba em todas as suas formas. Os Amish veem a soberba como um pecado muito grave. E esse é um dos grandes motivos deles tentarem tanto parecer simples. A cultura Amish nasceu em 1693, quando os Menonitas receberam um novo membro chamado Jacob Oman. Jacob Oman tinha 30 anos quando se tornou parte da liderança da Igreja Menonita. Oman era um pastor poderoso e carismático que insistia que os pecadores deviam ser afastados da comunidade religiosa.
Jacob Oman era realmente muito firme em questões como a excomunhão e o afastamento. Essa deve ter sido a maior questão da época. Ele dizia que quando alguém é excomungado, não podemos comer junto a essa pessoa. Se ela é casada, não haverá mais relações sexuais entre marido e mulher. Se essa pessoa é excomungada, você a isola e não faz nada junto a ela, até que ela se arrependa, então volte e queira se reunir. Jacob Oman foi o criador, 300 anos atrás, de tudo que agora vemos por todos os Estados Unidos na cultura Amish. Hoje, os Amish se mantêm distantes da cultura em voga. Fora da igreja, eles lutam contra o pecado da soberba usando roupas simples, trabalhando duro e rejeitando o que consideram mundano. A cultura encerra a educação aos 14 anos. Nesse período, os Amish acham que um aluno sabe tudo o que precisa para contribuir para a comunidade. Eles usam poucas máquinas facilitadoras do trabalho porque acreditam que a tecnologia só leva a pessoa a querer mais. Mais espaço, mais equipamentos, mais problemas e, por fim, leva a mais soberba. Mantendo tudo pequeno, simples, para que você possa arar com cavalos e não deixar sair do controle. Seu desprezo pela soberba pode ser visto em todas as partes de suas vidas. Eles resistem a serem fotografados. A vaidade, afinal, é uma forma de soberba. Até as bonecas das crianças não têm rostos. Pequenas demonstrações de soberba, como se gabar ou ser grosseiro, exigem que a pessoa se desculpe diante da congregação. Mas a soberba, mesmo como desafiar uma autoridade, pode garantir punição severa, como era no tempo de Jacob Oman. Um ato de soberba seria agir de modo a mudar uma coisa que você sabe que é contra as regras da igreja. Seria, por exemplo, um homem dizer que não vai mais ordenhar as vacas à mão. Ele vai comprar uma máquina, independente do que a igreja diz. Para um pecador desses, a punição pode ser a excomunhão, essencialmente entregando o membro a Satanás e depois o afastando. Apesar de seus esforços, os Amish não são imunes à soberba. A soberba na cultura Amish é bem parecida com a soberba de fora dessa cultura. Você não tem um carro para se gabar, mas tem a charrete. E você pode incrementar sua charrete como incrementa seu carro. O que é muito interessante é o desafio que a humildade nos apresenta. No fim, ela parece uma corrida para o fundo do poço, porque se você tem a humildade como meta, as pessoas começam a competir para se tornarem mais humildes do que as outras. E então, trabalhando duro para não ser soberbo, a humildade quase se torna soberba. A soberba é um pecado capital do qual a maioria dos religiosos tenta se livrar e nenhum conseguiu. Mas muitos indivíduos sucumbiram à tentação e a abraçaram. Os 7 pecados capitais são uma tradição com séculos de existência que dita o mal que tenta a alma humana. E a soberba sempre foi considerada o pecado principal. Para o bem e para o mal, a soberba alimenta o motor da história. Ela inspira e corrói geralmente ao mesmo tempo. Um bom exemplo é o do imperador que se coroou porque achava que ninguém mais merecia. Em 1799, Napoleão Bonaparte foi um general talentoso cujo sucesso atordoante levou sua soberba insaciável além de qualquer controle.
Quando a França se tornou pequena demais para conter sua ambição, ele quis conquistar a Europa, colocando a maior parte do continente sob seu controle e seus parentes nos tronos europeus. Se acreditando invencível, o imperador liderou tropas de 500 mil numa invasão mal planejada à Rússia. Mas quando ele quis abarcar o mundo inteiro, seus inimigos revidaram. Napoleão foi forçado a abdicar e foi exilado na ilha de Elba em 1814. Ele escapou, reconstruiu seu exército, mas foi destruído em Waterloo em 1815. Ele morreu no exílio na ilha de Santa Helena. Waterloo se tornou para sempre o grande símbolo de derrota e da destruição do pecado da soberba. Por volta de 1850, a soberba evoluiu se tornando uma virtude, não um vício. Uma nova geração de líderes destemidos surgiu quando a Revolução Industrial chegou à América e a sociedade saiu da agricultura para a indústria. As cidades se encheram de centenas de siderúrgicas, portos de carga e ferrovias. Essa era de oportunidade também transformou homens modestos em magnatas. Podemos pensar em Andrew Mellon, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt. Os barões ladrões eram, de certa forma, brilhantes homens de negócio que tiraram vantagem dessa nova mudança e acabaram ganhando muito dinheiro nisso. Eles foram homens que ficaram muito ricos, incrivelmente ricos, algumas vezes rápido demais. Um dos barões ladrões mais famosos foi William Randolph Hearst, que fez milhões com seu império editorial. Hearst se entregou à soberba quando construiu o Castelo Hearst de 8.300 metros quadrados na sua propriedade de mais de 16 mil hectares na Califórnia. Durante uma vida muito abastada, ele teve propriedades pelo mundo todo. Um homem que essencialmente tinha de tudo. Esses estilos de vida abastados não fugiam às críticas, forçando Hearst e seus iguais a encontrarem um modo de justificar seus pecados. Muitos abriram fundações de caridade, se transformando de barões ladrões em mecenas. Veja, por exemplo, a Fundação Ford. Para continuar mantendo tamanha riqueza material e a aprovação pública, você precisa fazer alguma coisa para ajudar a sociedade. Precisa mostrar que não se considera uma pessoa superior. Você só é melhor nos negócios. Então, a melhor maneira de conseguir isso era fazendo caridade e jogando milhões e milhões de dólares nela. E aqui encontramos o paradoxo da soberba. Se fizermos uma boa ação para proteger nossa reputação, isso significa não cometer um pecado? Então, se eu doar uma grande quantia em dinheiro para ser visto, isto é uma expressão de soberba. E o seu Pai do céu, como disse Jesus, não precisa lhe dar nenhum tipo de compensação, porque você já tem aquilo que você queria. Visibilidade pública, reconhecimento público, não mais que isso. A soberba pode ser ilusória. Algo que parece caridade pode ser uma atitude de arrogância. Como o mal pode mudar sua forma, a soberba pode se mascarar em algo benigno. Enquanto ser arrogante é facilmente definido como pecado, há um outro tipo de soberba que geralmente é confundido com uma força positiva. Nossa ascendência, nossa educação, nossa religião, nosso bairro, nosso país. Temos orgulho de todas essas coisas. O orgulho, invariavelmente, envolve uma comparação entre você e a outra pessoa, ou você e outro grupo de pessoas.
Alguns podem dizer que patriotismo e orgulho racial são ruins. O mesmo egoísmo que atinge um indivíduo pode ser ampliado em um grupo. Quando nações começam a acreditar que merecem mais, isso pode levar a um inferno na Terra. E o orgulho de uma pessoa pode ser o desencadeador disso. Foi o orgulho de Hitler que o catapultou de uma infância sem brilho na Áustria a um poder quase internacional. A autoridade de Hitler no comando atraiu um forte círculo de admiradores devotos que compartilhavam de sua visão. Os nazistas conquistaram o controle da Alemanha e depois de todo o oeste da Europa. Hitler se considerava acima de todas as outras pessoas. Hitler tenta exterminar o que ele considera a principal ameaça à raça ariana, que são os judeus. O sucesso para Hitler significava o terrível extermínio dos outros. Verificamos durante uma luta muito penosa no leste e oeste da Europa que a soberba de Hitler acabou não só com ele, mas também com seu sonho de uma superioridade ariana. Hitler se foi, mas sua filosofia ariana continua como uma lição violenta sobre a soberba descontrolada. A soberba é tão arrebatadora quanto traiçoeira. Aqueles que caem em seus encantos, não importa como, encaram a danação eterna. O Papa Gregório o Grande foi o primeiro a intitular a luxúria, a inveja, a gula, a preguiça, a avareza, a ira e a soberba de 7 pecados capitais. E de acordo com ele, o pecado mais perigoso é a soberba. A soberba pode parecer bonita mesmo sendo um pecado feio. A mitologia grega conta a lenda de Narciso. Ele tinha tamanha admiração por sua aparência que ficou olhando seu próprio reflexo durante horas. Enamorado por sua beleza, ele tentou tocar seu reflexo. Caiu dentro do lago que o refletia e se afogou. Vítima de seu próprio egocentrismo e soberba. Essa história é a origem do termo narcisista, alguém que gosta tanto de si próprio, de sua aparência e do que tem, que não vê nada além. O narcisismo é a imagem do egocentrismo. O narcisista passa por cima de tudo que dificultar a perfeição de sua autoimagem. Meus parabéns, foi ótimo, foi maravilhoso. Tá bom. Oi, tudo bem? Um narcisista geralmente mostra uma imagem pública amigável que ajuda a conquistar as pessoas. Se ele se vê como um líder nato, vai precisar dos outros como seguidores. Tá, tudo bem. Como vai? Quando eles conhecem as pessoas, são logo queridos e em certas situações, muita gente até aceita o fato deles serem meio arrogantes, mas eles são legais, inteligentes, encantadores, divertidos. Gostamos deles, os narcisistas. Então, pessoal, eu quero dizer que... O narcisista adora que prestem atenção nele, mas só olha para si mesmo. E se for desafiado, cuidado. E já está tudo combinado. Um narcisista tenta compensar alguma insegurança profunda. Então, quando ele demonstra seu comportamento soberbo, entra na defensiva, é agressivo. E assim você acaba vendo o lado mais desagradável do comportamento soberbo. A soberba pode também ser exibida pela vaidade. E isso muda de cultura para cultura e até mesmo de um período a outro. Na Europa, certamente na Inglaterra do século XIX, quanto mais gordo você fosse, mais honrado era. Se você e a sua família fossem todos pesados, isso era sinal de que você era um bom provedor. Através da história, o bronzeado não foi motivo de orgulho.
era uma marca de vergonha, a marca do trabalhador comum. Hoje, claro, isso mudou e muitas pessoas fazem até bronzeamento artificial se vivem em locais frios. O bronzeado agora significa que você tem tempo livre suficiente para ficar no sol ou talvez ir à praia. Mas em meados do século XX, a soberba se tornou motivo de orgulho. Uma das boas coisas nos Estados Unidos é que não só podemos, mas somos encorajados a ir além da nossa classe, a sairmos de um gueto para o palco da Broadway, e o único modo de fazermos isso é pela soberba. Nesse sentido, a soberba é uma virtude, porque ela pode promover suas conquistas. Ela é associada à motivação das pessoas a fazerem melhor. Por essa perspectiva, a versão religiosa tradicional da soberba como pecado está errada. Para o religioso, o caminho para o pecado da soberba sempre levou ao inferno. Parece que muitas pessoas agora ignoram esse conceito. É muito fácil prestarmos atenção a passagens das escrituras cristãs que nos dizem que Deus perdoa tudo e até ignoramos as passagens que se referem ao inferno. Durante séculos, as almas humanas foram vistas como prêmios na batalha eterna entre os anjos sagrados do céu e os demônios que serviam ao mal. Agora, essa imagem parece um pouco envelhecida com o tempo. Hoje, na verdade, nós enfatizamos menos a influência angélica do nosso lado e mais o nosso livre-arbítrio. No livro de João, a Bíblia define o pecado como a falta de regras. Mas numa sociedade em que a filosofia principal é se você se sente bem, faça, e que a soberba é positiva, não há espaço para se considerar a soberba um pecado. Ou talvez, celebrando a soberba, tenhamos apagado a ideia de pecado totalmente. Gregório o Grande acreditava, como muitos teólogos cristãos depois dele, que cada um dos 7 pecados pode ser reduzido à soberba. E se a soberba não é mais um pecado, isso coloca os outros pecados em perigo de se tornarem irrelevantes também. A soberba pode ser mais complexa do que imaginamos. Novas pesquisas sugerem que há 2 tipos de soberba. Uma leva ao sucesso. A outra leva ao inferno. Os 7 pecados capitais foram o guia moral do cristianismo durante séculos. Uma lista de pensamentos e atos que, quando praticados, levam ao inferno. E a soberba sempre foi considerada o mais perigoso dos pecados. A psicóloga Jessica Tracy descobriu que o pecado da soberba tem 2 faces. Se pensarmos na soberba, acho que a maioria de nós, a maioria dos americanos, pensa nela como orgulho. O orgulho é algo que buscamos, e isso podemos chamar de soberba autêntica. Essa soberba autêntica é associada a sentimentos positivos como produtividade, confiança e realizações. O que chamamos de soberba é a ubris. A soberba associada à ideia do pecado capital é a arrogância, o egocentrismo e a presunção. Um tipo de soberba vem da retidão. O outro é um demônio da ilusão. E às vezes não sabemos dizer qual é qual. Tá bom. Oi, tudo bem? Essas dimensões são consideradas crônicas. Algumas pessoas tendem a vivenciar a soberba autêntica. Outras pessoas tendem a vivenciar a soberba ubrística e são pessoas diferentes. Sem pensar, somos naturalmente atraídos para a soberba autêntica. E temos repulsa à soberba ubrística. Rick Henderson, jogador de beisebol, é um grande exemplo, porque quando ele bateu um recorde, ele disse: "Eu sou o maior", e ele foi atacado por isso. As pessoas odiaram aquilo. Martha Stewart, considerada culpada. Também faz parte de nossa natureza ter prazer vendo a soberba sendo punida.
Há uma soberba que tem satisfação em esmagar os rivais ou os outros. Isso não é virtude, isso é o pecado da soberba. Por outro lado, a soberba autêntica constrói o prestígio. E esse é um ingrediente essencial para se vencer na sociedade humana. Se uma pessoa é boa em algo, ela tem orgulho de suas habilidades e as passa adiante. É por isso que a aprovação de celebridades e a propaganda com elas funciona. Temos uma psicologia do prestígio que diz que ela é boa naquilo. Tiger Woods pode vender carros por esse motivo. Alguns de nós se rendem à soberba, outros lutam contra ela. Mas todos somos infectados. É uma doença que dura uma vida, e talvez até além, porque o pecado pode estar codificado em nosso DNA. Na Universidade de Yale, Laurie Santos usa primatas para explorar as origens evolucionárias do comportamento humano. Ela descobriu que macacos prego exibem um comportamento muito parecido com o da soberba humana. Economistas estudaram a tendência irracional das pessoas à supervalorização de uma coisa que tem, simplesmente porque tem. Os cientistas chamam de efeito da dotação. Psicólogos formaram a hipótese de que um dos motivos do efeito da dotação é porque os objetos que você tem levam a alguma qualidade sua. Você tem uma sensação de soberba com aquele sofá velho e usado ou com a casa que tem? Por nos valorizarmos muito, nossa mais-valia esbarra nas coisas que temos. Laurie queria ver se os macacos prego também vivenciavam o efeito da dotação. Na mesma quantidade, um macaco preferiria o cereal que ele já tem ao invés da maçã que pode conseguir facilmente? Porque as comidas são equivalentes, você espera que os macacos queiram metade dos cereais e metade da maçã, mas acontece que eles não escolhem isso. Na verdade, quando os macacos são donos do cereal, eles tratam o cereal como alguma coisa valiosa. Você tem que dar muito mais em maçãs para que eles desistam do cereal. Os macacos pregos, como as pessoas, parecem se orgulhar das coisas que possuem. O trabalho sobre o efeito da dotação que fizemos com os macacos prego mostra a possibilidade de que eles possam ter algo como a soberba. Enquanto a religião culpa o diabo, a ciência busca na evolução a explicação sobre o lugar estranho que a soberba ocupa nesse mundo. Se os macacos mostram esse tipo de comportamento, como podem ser irracionais se estão por aí nos últimos 35 milhões de anos? Se os religiosos estiverem corretos, os portões do inferno podem estar lotados. Se você acha que ser soberbo significa que um indivíduo vai para o inferno, então todos os nossos ancestrais primatas estão lá. Provavelmente é um lugar bem cheio e bem barulhento. Sendo os portões do inferno feitos só para humanos ou não, é difícil ver o pecado da soberba como um ingresso para lá. A natureza da soberba é mais complicada que isso. Se a soberba indica simplesmente a posse de uma coisa, posse de um recurso, comida, território, posse de um bom conjunto de genes que torna alguém um parceiro desejável, posse de um lugar na sociedade, então claramente a soberba não é só benéfica, ela é absolutamente necessária. O que é o pecado da soberba? É uma questão que afeta todos os 7 pecados capitais. Apesar de descobertas na ciência e na sociologia, o mal permanece um mistério. Por esse motivo, os 7 pecados capitais são relevantes hoje, tanto quanto eram no início dos tempos.